Boa noite. Tô só fixando aqui o tema da live de hoje. Só fixar. Pronto. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. Bom, a nossa live vai ser. Nós vamos falar sobre como ensinar as crianças a darem valor às coisas, ao que é comprado, aos objetos, ao esforço. Eu acho esse tema extremamente relevante. Foi uma sugestão de uma seguidora. E assim, eu acredito que esse tema é relevante por si só, mas principalmente no contexto social em que a gente vive. Eu acho que se torna ainda mais importante a gente abordar sobre o tema, porque hoje a gente se depara com uma fugacidade nos objetos, né, os materiais. Então as pessoas elas estão deixando de se conectar umas com as outras e estão muito apegadas às questões materiais. Então eu acho que a gente pode reverter esse quadro e com as crianças, né, com essa geração de hoje, e começar a valorizar mais as nossas relações, né, a presença. Então, assim, a primeira coisa que eu trago como um ponto de partida para nossa live é sobre que eu sempre digo assim, que tudo quando a gente fala de criança, de infância, a gente parte do pressuposto das influências que essa criança tem no meio em que ela convive, no meio que ela vive, que ela convive com as pessoas. Então, se a gente entende, né, que as crianças a gente precisa contextualizar os meios, o meio em que essa criança está inserida, é importante nós avaliarmos como também nós adultos lidamos com as coisas. Como é que a gente lida com o consumo, com os bens materiais? Eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente começar a entender também a dinâmica de algumas crianças. Porque é muito fácil. Eu acho que é uma pergunta que cabe realmente, né? Uma sugestão da seguidora de falar sobre esse tema, mas é muito fácil às vezes, a gente apontar o dedo, principalmente na infância, para as crianças, de que realmente essas crianças elas não dão valor a nada e que elas só querem consumir e que hoje essas crianças, né, brincam e depois largam o brinquedo e já estão querendo um outro. É muito fácil a gente apontar o dedo, sem a gente prestar atenção também nas nossas próprias ações e como que a gente lida com as questões materiais. Será que eu sou consumista e eu não percebo? Será que eu não passo muitas vezes uma mensagem indireta para essa criança de que as coisas são fáceis? Né? Hoje existe uma facilidade muito grande e é bom, positivo da gente consumir. Não necessariamente a gente consome saindo de casa, às vezes a gente consome em um clique. E essas crianças hoje, até pequenininhas, elas entendem que quando você está fazendo um clique na hora que você está comprando pelo site, vai chegar um objeto na sua casa. Então, eu acho que é um ponto de partida para a gente refletir sobre a postura do próprio pai, da própria mãe, com relação ao consumo. Eu já peguei crianças, na verdade não crianças, mas na orientação para pais, alguns pais relatando que gostariam que os filhos tivessem uma consciência maior sobre a questão do consumo, sobre valorizar os brinquedos e os objetos, mas ao mesmo tempo esses pais, eles têm uma facilidade de compra muito dinâmica. Então compra muito pela internet, né? Consome muito, não só fora de casa, né? Porque às vezes a gente faz essa relação. Mas eu nem compro quando eu saio com meu filho, eu nem costumo comprar tanto, mas será que você às vezes não compra de forma
de outras formas, por outros meios. E essa criança, ela vai percebendo essa dinâmica, vai chegando caixa na sua casa, vai chegando, e ela vai percebendo que as coisas vão chegando e você também tem uma necessidade de consumo. Pode ser que ela nem entenda que você esteja comprando, né, a depender do tamanho dessa criança, mas aos poucos ela vai tendo essa compreensão, e quando ela, mesmo ela não tendo essa compreensão, ela percebe que objetos todo o tempo entram na sua casa. Por isso que é muito importante a gente perceber qual a nossa relação com as questões materiais, com os bens materiais. Hoje, as pessoas trocam de celular, prestem atenção como é rápido as pessoas trocarem de celular. Celular, pelo menos o iPhone, pouco em pouco tempo, às vezes menos de um ano, ele vai lançando novas tecnologias e as pessoas vão adquirindo. Às vezes o celular tá ótimo, mas a necessidade de consumo grita. E essa coisa desenfreada de estar todo o tempo consumindo, indiretamente passa essa mensagem para a criança. Não tenham dúvidas que às vezes essas coisas parecem ser bobas, meio sutis, né? Assim, parece até irrelevante a gente pensar que não, eu todo o tempo estou me atualizando, consumindo, mas meu filho não percebe, ele é muito pequenininho, mas ele percebe que um celular mudou muito rápido, né? Ou que você fica trocando compra muita roupa, você sempre tá com uma roupa nova, você sempre tá com um sapato novo, sempre tá com uma bolsa nova, mesmo você não comprando com ele. Então, as crianças, elas fazem leituras e elas percebem. E por que não elas também renovarem, né, esses objetos? Só que para a criança, ela tem uma dinâmica bem diferente de um adulto. Um adulto até entende o sacrifício do dinheiro, alguns, né? Mas tem uma noção mais concreta de que aquilo que se consome vem do meu bolso. Então eu trabalho e eu consumo. Só que a criança, e quanto menor ela for, menos ela vai ter essa compreensão. Então, se a gente estiver falando de uma criança de 2, 3 anos, ela não vai entender. Você pode até falar assim: a mamãe não tem dinheiro, ou a mamãe vai juntar dinheiro para comprar, mas é muito distante para a compreensão dela de onde que vem todo esse passo a passo para chegar o dinheiro. Para ela, simplesmente o dinheiro entra na conta. E aí você compra, consome, né? Vai, passa o cartão. Tem crianças de 2 anos que falam: passa o cartão, mamãe, como se fosse assim, né? Só aquele cartãozinho, só aquele plásticozinho passar na máquina e pronto. E você consome. Então, é diferente essa dinâmica com as crianças. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção como a gente lida com o consumo, como a gente lida com os objetos, se a gente também. Existe uma fugacidade dos objetos nas nossas mãos, né? Se a gente troca com frequência, se a gente todo o tempo, a gente não valoriza também, né? Tudo se torna velho rápido. Então, a gente tem que prestar atenção muito mais nessa conduta, tá? Para que aí sim a gente possa, de uma certa forma, entre aspas, cobrar alguma postura diferente ou um olhar diferente da criança, certo? Existe um ponto bem específico que acredito que contribua também para um excesso, para que essas crianças não valorizem tanto, que é o excesso de consumo, né? O consumo desenfreado, é muito brinquedo, dá muito brinquedo, a criança mal explorou um brinquedo, já está ganhando outro, já está comprando outro, e vira um vício. E existem alguns pais que passaram por algumas privações no passado. Tiveram pessoas que passaram por dificuldades, eu diria assim, né? Não conseguiram determinado brinquedo naquela época, ou os pais não tinham condições de comprar o que desse caso, né? Os pais desejavam. E aí o que acontece? Alguns pais que passaram por algumas privações, e até alguns bastante, tipo, passaram por privações, inclusive de alimentos, né? Tem gente que passa fome, que já passou fome e que foi construindo ao longo da vida, foi crescendo, né? Enfim, foi crescendo, os pais começaram a ter um pouco mais de condição, mas mesmo assim sofreu muita privação. E aí é comum alguns desses pais que sofreram muitas privações na infância, não por mal, mas por alguma necessidade financeira, tentarem suprir
suprir as suas próprias necessidades em cima da criança. Aí é comum alguns relatos do tipo: "Ah, na minha época eu era doida, eu adorava, amava Lego. Meu sonho era ter Lego". E aí quando vem o filho, entope a criança de Lego. Compra Lego de tudo, Lego para fazer castelo, Lego para fazer Homem-Aranha, Lego para fazer avião, começa a entupir a criança de Lego. E muitas vezes essa necessidade está muito mais dessa infância desse adulto, que ele não conseguiu, que era o sonho desse adulto ter o Lego, poder ter a possibilidade de ter um Lego, e aí entope a criança de Lego, começa a consumir muitos desses brinquedos para, na verdade, tampar, suprir esse buraco, essa lacuna que está dentro dela, que não foi bem resolvida. E isso muitas vezes pode trazer um estrago, porque essa criança que ela não tem limites de consumo, ela todo tempo tem muito brinquedo ou muitos objetos, é natural que ela não vá dar valor, é óbvio. Tudo que a gente tem demais, a gente entende que tem de muito e pronto, e deixa ali. Uma coisa pode se estragar, outra ali, mas eu sei que eu tenho outros. Então, dificilmente uma pessoa vai dar valor. Não é só uma criança, mas todos nós, né? Então, essa problemática de alguns pais, eu não vou dizer nem que são todos, porque tem algumas pessoas, claro, passaram por privações, não conseguiram ter nenhuma boneca, nem um carrinho, e consegue ter esse equilíbrio na fase adulta, quando tem os filhos, de ter essa noção de que superou, sabe, assim, ressignificou aquela infância. Mas tem outros pais que não conseguiram ressignificar e compensam isso lá da própria infância. E isso, né, traz esses prejuízos, porque essa pessoa ela não tem essa tomada de consciência muitas vezes, não percebe que isso vem lá da própria infância, porque ela não refletiu sobre isso. Ela só considera que, não, eu não quero que o meu filho passe as mesmas coisas que eu passei. Não quero que o meu filho ou minha filha queira algo que eu não posso dar, porque eu recebi muito não lá quando eu era pequeno, que eu queria tanto determinado brinquedo, e aí meus pais se negavam, e eu ficava muito frustrado, então eu não quero que o meu filho vivencie isso. Só que tudo isso em excesso é veneno. Então, não é que você vai deixar de prover para o seu filho, deixar de dar o que você pode dar, mas é o excesso disso, tá? E eu vou frisar isso para não gerar uma má interpretação. Não estou falando que se você tem condições, que se você tem condição de dar o melhor para o seu filho, um brinquedo bacana, um negócio interessante, que ele queira muito, você não possa dar. Eu não estou falando disso. Eu só estou falando que a gente pode dar, mas a gente pode dar com equilíbrio, dar aquilo que é bacana, mas sabendo que, pronto, aqui eu já dei. Eu não preciso dar toda semana, não preciso dar todo mês, eu preciso equilibrar e saber que aquilo ali precisa ser primeiro valorizado para que eu passe e vire a página. Tem crianças que tem tanta coisa que recebem, é só o momento do entusiasmo, né, da surpresa, de ai, que legal, surpresa, ganhei um presente, que bacana. Passam 2, 3 minutos, aquilo ali já não tem mais nem importância, nem significado para aquela criança, porque ela já tem tanta coisa que não dá tempo nem de dar valor. Tá? Então, é o primeiro ponto. Esse é o segundo ponto que eu quero trazer para vocês. Uma coisa que ajuda muito, hoje eu vou trazer alguns pontos para ajudar, né, nessa valorização para valorizar os brinquedos, valorizar os objetos, o esforço. Eu acho bem interessante, tá? A gente mostrar sempre estilos de vida diferentes para as crianças. A gente sair do nosso mundo. Hoje as pessoas elas estão muito individualistas, eu acredito, assim, elas estão muito muito nelas, sabe, centradas nelas mesmas. E eu acredito que quando a gente expande o nosso olhar, a gente entende que existem outros estilos de vida, outras pessoas, que nem todo mundo tem uma condição como a nossa, nem todo mundo tem um privilégio como o nosso, a gente consegue valorizar também
o que a gente tem. Eu não estou falando nem proponho aqui você levar seu filho, expor seu filho em alguma situação muito muito impactante, né. Existem algumas situações que você não precisa submeter a criança e mostrar para a criança, porque isso ao invés de ajudar essa criança a valorizar, acaba até traumatizando, eu não estou falando disso. Mas a gente sempre mostrar outras realidades para as crianças, ou seja, crianças que não têm uma condição, que mora, né, que está não tem moradia, que vivem nas ruas, crianças que muitas vezes não tenham condições por morarem até no sertão, mora em um outro espaço que não tem nenhuma condição de ter um brinquedo e quase nada, nem comida direito. A gente mostrar de forma sutil essas vivências, né, e esse 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 outro mundo, esse mundo que é bem diferente, muito de nós, né, muito diferente de vocês, do meu, para que a gente consiga trabalhar nessas crianças desde cedo a valorização do que a gente tem, principalmente do que é mais básico, do que é mais simples. E a gente pode florescer e desenvolver isso dentro de todos nós, né? A gente conseguir valorizar mais o que é vivenciado do que o que é, na verdade, um material. Então, é muito importante a gente mostrar essa realidade, uma realidade de outras crianças. Da mesma forma, além de mostrar a realidade de outras crianças, é a gente aprender a compartilhar também. Em algum momento, geralmente as pessoas fazem isso no final do ano, né? No final do ano todo mundo decide doar, e aí faz, né? Doa roupa, doa sapato e tal. E a gente não precisa fazer isso somente no final do ano, porque representa o Natal, porque é a época que a gente compartilha. A gente não precisa reservar isso no final do ano, que é o que sempre, assim, é o período que é mais propício, né, para a doação. A gente pode estimular isso desde cedo. Então sempre ver, repensar que brinquedos, quais os objetos essa criança nem usa mais, não lembra mais. E como essa criança pode participar também desse compartilhar. Você pode dar junto com a criança na rua para alguma outra criança que esteja precisando, mostrar para outras crianças. Então, assim, também trazer essa criança para participar desse momento da doação. Então, desde pequenininho, não precisa ser uma criança maiorzinha, uma criança de 1 ano, de 2 anos, sempre está explicando e estimulando. Lembrando que a gente não tira quando eu falo de doação de brinquedos, a gente não tira os brinquedos da criança e simplesmente decide que vai doar. A gente faz isso junto com a criança. É sempre importante a gente explicar para a criança e falar para ela o que a gente pode separar daqui desses brinquedos, que a gente pode dar para outras crianças que não têm, outras crianças iriam ficar felizes, elas não têm esses brinquedos, você já brincou bastante com esses brinquedos, e você ensinar também essa criança a selecionar e a escolher. E aí, a partir dessa escolha, essa criança também participa desse momento de compartilhar. Então, é uma ótima maneira da gente sair do nosso mundinho e começar a enxergar outras realidades. E a criança tem sim essa possibilidade, elas aprendem bastante, né, através disso. A gente vive, ela vivenciando, ela percebendo que existem outras crianças que não têm as mesmas condições que ela, tá? Então, eu acho que isso é uma forma também que ajuda muito a gente a olhar para os nossos, para as nossas coisas, né? Para o que a gente conseguiu, para o que a gente, para o que o, para que as coisas que essas crianças ganharam. Uma outra coisa que também ajuda bastante que é a semanada ou a mesada, que são coisas diferentes. A semanada ou a mesada, semanada, como o nome já diz, de semana, e mesada é de mês, tá? A semanada a gente utiliza com crianças menores, crianças que ainda não têm muita noção de quantidade, ainda não aprendeu muito a questão de quantidade. Geralmente crianças até os 6 anos, 5 anos, 6 anos, 6 anos que começa a entender um pouco mais sobre essa questão de quantidade, né, de dinheiro, começa a ter uma noção um pouco melhor. Mas até os 6 anos
é preferível a semanada. E a mesada, como diz, todo mês. Para que serve a semanada e a mesada? Acho que, antes de tudo, a semanada e a mesada ajuda para a educação financeira. Essa criança, ela tem noção do que ela ganha, como ela vai administrar isso, o que é que ela vai fazer, ela vai guardar uma parte, né, e ela vai gastar, mas ela vai gastar com o quê? De que forma? É inteligente a forma como ela vai gastar? Então, é uma forma dessa criança aprender desde cedo uma educação financeira, ter um equilíbrio, saber esperar, ter autocontrole, saber que aquele dinheiro talvez não dê para comprar aquele brinquedo ou aquele objeto que ele deseja naquele momento, então ele precisa guardar, requer uma certa noção de autocontrole, de paciência, para que ele junte aquele dinheiro e possa contribuir ou comprar aquele objeto. E, além disso, dessa questão de educação financeira, a semanada e a mesada dá um gostinho para a criança de, de necessidade de espera. Né, que às vezes para a criança é muito difícil entender que o dinheiro não brota de uma o dinheiro não brota de uma árvore, simplesmente existe um trabalho e existe uma remuneração. Então, é muito importante a gente dar esse gostinho da criança de esperar, de entender que existe um processo, que quando a gente compra alguma coisa, a gente simplesmente, quando decide comprar, a gente não compra assim do nada, a gente, sabe, compra. Muitas vezes a gente nem tem, então a criança começa a entender esse conceito de eu não tenho a quantidade ainda, eu preciso aguardar. E ela começa a compreender também, a partir dessa própria vivência dela, a vivência do adulto. Então ela começa a ter um pouco mais de noção de que muitas vezes o adulto não tem aquele dinheiro. Ou aquilo para aquele adulto não é prioridade, no caso os pais. Porque ela também já está vivenciando isso, porque ela tem a semanada ou a mesada. Tá? Então, ajuda muito, porque dá uma noção muito de espera, de aguardar, de organização. Então, isso faz com que também essa criança valorize. Nada mais gratificante do que a gente fazer algo, né? Esperar para, na hora que a gente consegue, a gente dar um valor. Então, quando a criança ela consegue juntar um dinheirinho, guardar o dinheiro e ela, né? Às vezes ela não dá a partir do que ela ganha, a mesada, a semanada, mas ela contribuir com aquilo, com aquele dinheiro que ela esperou, aguardou, isso dá um gosto mais de eu preciso valorizar, porque eu esperei tanto, guardei tanto dinheiro para poder conseguir aquilo que eu quero e eu consegui. Então, isso também ajuda a valorizar o que essa criança tem, adquiriu, né? O objeto que ela adquiriu ou ganhou. Então, a mesada semanada eu acho uma ótima estratégia. Você não precisa, a pessoa pode até pensar, meu Deus, eu vou desembolsar quanto com essa criança? É um valor simbólico, então às vezes semanada você pode dar R$ 5 para uma criança, R$ 3 para uma criança, muito simbólico, e quanto menor ela for, você, a partir de quantos anos? O ideal, né, é que a gente faça com uma criança a partir dos 3, 4 anos. Não é interessante fazer com criança menor. Uma criança que já tem uma noção, com 3, 4 anos, já dá para a gente dar a semanada, começar a semanada. A mesada, como eu falei, a partir dos 7 anos, já dá para começar a fazer a semanada, porque a criança ela já começa a entender, né, melhor como é que funciona. E aí, eu sempre vou dar, eu vou dar uma dica. A semanada ou a mesada, ela, como eu falei, né, trabalhar a educação financeira, é também importante você ensinar essa criança a guardar uma parte. Então, sempre guarda uma parte e a outra para gastar. E aí, essa parte que ela guarda, em algum momento ela pode adquirir uma outra coisa melhor, né? E sempre você ter essa noção de eu gasto, mas eu também guardo. Porque também, se a semanada ou a mesada ela for só para gastar e torrar, a gente perde um pouquinho da essência da educação financeira, porque a educação financeira não é a gente torrar dinheiro, tá? Então a gente aproveita esse momento como uma oportunidade de também ensinar essa questão do equilíbrio, do guardar e o outro do gastar, que ela gasta com o que ela quiser, tá? Então isso é uma dica só para vocês, um detalhe nessa questão da semanada e da mesada. Uma coisa que
as pessoas hoje pouco fazem é apreciar e aproveitar as vivências relacionais, né? Estar presente, deixar a tecnologia de lado, apreciar a natureza, ir para um parque, aproveitar, ir para uma praia e ter contato máximo com a natureza. A criança, ela precisa e ela necessita de contato com a natureza. Apesar da gente viver, né, muitos vivem numa área bastante urbana, outras nem tanto, mas quanto mais a gente propicia esse contato com a natureza, mais essa criança ela começa a também valorizar outros momentos, além do estar com objetos, com brinquedos, né, com tecnologia. Então, propiciar experiências com a natureza, contato com a natureza, ajuda muito. Às vezes é um banho de chuva, às vezes é ir para um parquinho, às vezes é ir para a fazenda, ir para um lugar, enfim, que tenha a possibilidade dessa criança ter contato com animais, ter contato com animais diferentes, né? Sair um pouco dessa questão urbana e dos materiais da tecnologia. Então, quanto mais essa criança ela tem a possibilidade de estar em outros espaços e estar explorando outros espaços, ela dificilmente vai estar se prendendo, né, a coisas materiais, a brinquedos. Vão ser importantes, claro, toda criança gosta de brinquedo, mas ela começa a valorizar também outras experiências e, consequentemente, aqueles brinquedos vão também sendo importantes, mas, né, ela não tem essa necessidade desenfreada de consumo. Então, é muito importante a gente propiciar para essas crianças esses contatos, né, essas vivências. Gente, tem uma coisa que eu amo e eu super valorizo, que é a gente criar brinquedos com as crianças. Gente, isso é tão. Assim, primeiro que criar brinquedos com a criança possibilita trabalhar em N coisas. Primeiro, as questões motoras de uma criança, criatividade, né, raciocínio, trabalha um processo. Então, quando essa criança ela monta e ela desenvolve alguma coisa, ela começa a dar valor também àquilo, porque foi ela que fez, ela que montou, teve todo o trabalho de montar. Então, ela vai valorizar, ela vai ter muito mais cuidado. Prestem atenção quando as crianças elas brincam de massinha ou qualquer outra coisa que elas tenham que construir. Se alguém desmorona uma arte delas, né, ou amassa um pouquinho daquilo que ela fez na massinha, para que aquilo para ela é quase uma ofensa, porque ela fez com tanto carinho, com tanto cuidado, que é muito injusto alguém machucar ou estragar aquela arte que ela fez, todo aquele trabalho que ela desempenhou. Então, a gente pode fazer, junto com essa criança, inventar brincadeiras, fazer bonecas, fazer bonecos. Isso, falando nisso, me resgata muitas memórias, assim, da infância que eu amava fazer. Boneca de lá. Eu tinha boneca. Assim, meus pais tinham condições de comprar. E não tinha um mar de bonecas, né? Não tinha todas as bonecas do mundo, mas meus pais tinham. Nunca passei por privações. Mas eu amava fazer as minhas próprias bonecas. Eu fazia com lápis. Eu fazia o rostinho de papel, fazia as carinhas, colocava no lápis, fazia o cabelo com lã, colocava, e era a boneca que eu mais brincava. Fazia os bracinhos com arame e eu super brincava. Então a gente propiciar isso eu fazia sozinha, né? Mas assim, a criança pode fazer sozinha, mas também você pode fazer com a criança. Então propiciar alguns momentos de criação, você criar brinquedos diferentes, possibilidades diferentes, resgatem também brincadeiras que vocês faziam lá atrás, né, atividades, coisas que vocês faziam lá atrás, e ensine a criança a fazer. Por exemplo, eu nem lembro o nome, que é um telefone que chamava telefone, que você coloca uma lã, né, e você tem uns copinhos, que aí você se comunica, você coloca. Eu tenho na clínica os copinhos com a cordinha. Faz o maior sucesso com as crianças. As crianças amam, piram.
E sempre quando tá lá, assim, às vezes tá pertinho, né, estão com os meus materiais de brinquedo, e é o que mais sempre, assim, de primeira coisa que chama a atenção das crianças é esse negocinho, que eu esqueci o nome. Não sei se é, não sei, não é telefone. É telefone sem fio, exatamente isso. Eu só chamo de telefone, que eu nunca sei, toda vez eu esqueço desse brinquedo. E foi feito com um copo plástico, super simples. E fica lá, e as crianças amam, se divertem bastante. E eu aproveito, inclusive, esse telefone sem fio até para arrancar algumas informações das crianças. E aí eu faço perguntas através do telefone sem fio e a gente vai conseguindo também né, entender muitas coisas, muitos processos, né? A criança vai passando algumas informações também através dessa brincadeira. Então, eu estou dando só um exemplo, mas tem várias outras brincadeiras que a gente pode desenvolver e fazer com as crianças. Elas começam, e a partir daí, né, do estímulo dessas crianças de desenvolverem os próprios brinquedos, de criarem, elas vão percebendo que existe um passo a passo, um processo. Elas começam a valorizar também, tá? Além dessas coisas mais simples, né, elas vão começando a entender também no processo de que os objetos eles são construídos. Então a gente precisa valorizar, tá? Outra coisa que, deixa eu ver aqui se eu pulei alguma, acho que eu pulei alguma coisa aqui, algum ponto para vocês. Quando nós falamos de valorizar objetos, né, valorizar os brinquedos comprados, nós também falamos um pouco de responsabilidade. Um pouco mais ou menos, né? A gente fala bastante de responsabilidade. Para a gente adquirir responsabilidade, a gente tem que incentivar em outras áreas também. Responsabilidades, eu não falo de você colocar sua criança para fazer ou ser dona de casa, ou manter a casa limpa, passar vassoura todo dia. Não estou falando disso. Mas às vezes, muitas vezes, delegar algumas responsabilidades que sejam de acordo, compatível com a idade. Coisas que ela pode fazer, o mínimo do mínimo que ela pode fazer, levar um prato, talvez te ajudar a lavar alguma coisa, né? Auxiliar na alimentação do animal, contanto que você também supervisione isso, óbvio, né? A gente não pode delegar a responsabilidade de cuidados de um bichinho, de um animalzinho para uma criança. Se a gente, né, pede e delega para uma criança cuidar de um bichinho, é sempre na supervisão. A gente não se confia numa criança cuidando de um animal, muito menos de um irmãozinho mais novo, que é outra questão. A gente nunca deve deixar a responsabilidade da criança, um animal e uma outra criança, tá? Mesmo que essa criança seja um pouco mais velha, 10 anos, 11 anos, tá? Então a gente não deixa. Mas delegar algumas responsabilidades é muito importante, às vezes de uma organização de uma mochila, às vezes reservar, ou separar a roupa que vai utilizar no dia seguinte. Então ela saber um pouquinho do que ela pode fazer como uma responsabilidade, cuidar da plantinha, adorei, exatamente. Então o que ela pode ajudar, mesmo sendo que crianças bem pequenas, tá? E crianças pequenas é que elas adoram tem essa vontade de organizar ou de cuidar, de ajudar. Pessoas estão falando aqui forrar a cama, organizar o quarto, exatamente. Então, essas pequenas responsabilidades ajudam a criança a perceber a questão do esforço, tá? É uma mensagem indireta. Então, crianças que têm zero responsabilidade, assim, são soltas, não tem nada de responsabilidade, dificilmente essa criança ela vai ter noção de esforço, vai ter noção de cuidado, não vai ter noção. É muito difícil essa criança ter uma noção se ela não tem nenhum esforço para nada, ela não tem nenhum mínimo de responsabilidade. Então, eu coloco que é dentro do bom senso, né? Não é você colocar a criança para como que eu posso dizer? Atribuir um monte de responsabilidade para essa criança e sobrecarregá-la. Não é isso, mas nesse processo mesmo mínimo de construção de
pequenas responsabilidades e que essa criança vai entendendo o esforço, que nada cai do céu, né? Nada. Se a roupa tá ali na gaveta é porque alguém colocou dobradinha. Se os brinquedos estão organizados é porque alguém organizou, seja essa criança ou seja uma outra pessoa, tá? Então, é super importante a gente ter estimular isso nas crianças, tá bom? Gente, já deu nosso tempo. A gente fica por aqui. Lembrando que tudo que eu falo, essas dicas que eu falei aqui nessa live, é uma construção, tá, gente? Nada é mágico, nada, que se quem dera, né, que fosse tudo uma fórmula mágica, a gente estalasse os dedos e as coisas acontecessem. Mas quando a gente vai colocando em prática e a gente vai tendo consistência e se esforçando, as coisas vão acontecendo. E lembrando que se essa criança é pequena, requer muito mais paciência. Não adianta você exigir que uma criança pequena tenha consciência ou uma super consciência de valorizar objetos comprados. Ela não tem nem noção. Ela não tem nem noção de como que chegou esse objeto. A minha mãe só dá um papel e aí esse objeto vem para minha casa e eu brinco. Então não adianta exigir uma certa maturidade se essa criança ainda não dá conta, tá? E então a gente precisa, claro, ensinar, a gente precisa orientar, a gente precisa ter muita paciência e entender que tem o seu tempo e a criança tem o tempo para ir compreendendo isso, tá? Não é deixar de falar, mas sem expectativas. Porque às vezes eu vejo os pais com expectativas de comportamentos totalmente desalinhados com a faixa etária da criança. Então, gente, aí os pais vão se frustrar mesmo, né? Dizer assim, meu filho de 3 anos não entende. Ele só tem 3 anos, ele não entende mesmo, ele está aprendendo. Então requer muito diálogo, muita conversa, muita repetição. Internalizem que criança aprende através de repetição. Não esperem que vocês vão falar 2, 3, 10, 20 vezes, né? E tem gente que já fala 20 vezes, 30 vezes, diz, eu tô cansada de repetir. Mas criança é repetição, faz parte. Se você quer ensinar algo, isso tem que ser treinado. Então, tem que ter muita paciência mesmo, tá bom? E é isso. Vamos encerrar então a nossa live. Muito bom estar com vocês. Obrigada pela participação. Continuem me mandando sugestões, né, para que eu aborde aqui de temas. Tô adorando as dicas, as sugestões de vocês. E até segunda-feira, né? Hoje é quarta. Segunda-feira a gente tem live às 8h47 e na outra próxima quarta também. Tá bom? É isso, gente. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.